Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, 14. A semana passada, quem estava aqui a semana passada? Tinha pouca gente, né? A semana passada, a gente fez um culto normal, porém um pouco diferente, porque o salão estava sendo todo preparado para o casamento da Vicky e do Samuel, e tinha um número um pouco reduzido de pessoas, e eu não vou falar aquilo que eu falei a semana passada, fica tranquilo para quem veio. Mas nas últimas semanas, as últimas 3 semanas, desde o dia 17 de novembro, a partir do dia 17 de novembro, eu comecei a viver, com certeza, os piores dias da minha vida. Eu passei por dias de muita dificuldade, mas também fazia tempo que eu não sentia a voz de Deus e não me sentia tão sensível à voz de Deus como nesse tempo. Eu até falei sexta passada que eu brinquei com meu primo William que parecia que estava tão sensível que até os meus cachorros parecia que estavam falando comigo, porque estava bem difícil. A gente passou bastante dificuldade, eu testemunhei algumas coisas e outras eu ainda vou testemunhar mais para frente, sobre o nascimento da minha filha, da Bianca. A gente passou por bastante dificuldades, ela teve que ficar internada, deu quase 2 semanas, não deu, faltou uns 3 dias eu acho para dar 2 semanas, só que nesse intervalo, Deus falou muitas coisas comigo, e uma das coisas, Deus tem falado comigo, que é sobre essa palavra de Romanos, que fala sobre os filhos, e eu queria ler com vocês, que está escrito lá, Romanos capítulo 8, versículo 14 em diante, diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus, e se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os sofrimentos do presente e as glórias do porvir, porque para mim tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Até aqui, amém. Esse texto aqui, Paulo está tentando explicar a esta igreja, a este povo, a esses convertidos, como que acontece essa conversão, como que nos entendemos como filhos de Deus. E ele diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, e eu acredito que é como se houvesse algo dormindo dentro de nós, e o Espírito Santo em nós traz vida, o sopro de vida, como lá no início, a Bíblia fala que no primeiro homem o Espírito soprou nas narinas desse homem de barro vida, e essa é a real vida. Só que aqui tem algumas distinções que eu acho muito importante nós definirmos, para que nós possamos ir além nesse entendimento dessa paternidade de Deus. Por quê? Porque ele deixa bem claro aqui, que essa ligação que o Espírito Santo faz com o nosso espírito, para que entendamos essa paternidade, de que nós somos tão carinhosamente acolhidos pelo Espírito Santo, por Deus, ao ponto de sermos chamados filhinhos, ou chamar Ele de papai,
Abba, Pai. Eu já falei isso aqui uma vez. Se você for estudar a cultura da época de Jesus, você vai ver que os filhos pequenos, eles chamavam o pai de Abba. Até hoje, se você ir para Israel, você pode ver que eu nunca fui para Israel, mas já vi o pastor Luciano Subirá falando isso, já vi o Douglas falando isso, já vi outros caras que vão para fora, que até hoje veem as crianças e lembram desse texto, que os pais são chamados pelas crianças de Abba. E eu fui procurar um pouco entender isso, e eu descobri, por alguns psicólogos estudaram, e eu pude viver isso na prática através da minha filha, que acredita-se que as crianças até os 4 anos de idade, elas chamam os pais de papai, e a minha filha me chama de papai, tanto que há poucos dias nós estávamos almoçando lá no meu pai, e o meu pai disse para mim, que engraçado, né, Raul? Ela sempre te chama de papai. Daí eu disse, nem sempre. Parece que quando ela quer algo, ela me chama carinhosamente de papai. Mas quando ela não quer algo, é pai. Eu tenho percebido isso. Só que o que Paulo está trazendo aqui é a forma de entender, e para mim é isso, de que Deus, o Pai, não é o teu pai terreno. Esse entendimento da forma que Deus, o Pai, nos adota, não é a forma, é para apagar a forma que de repente tu enxerga o teu pai e relaciona com Deus, para não poder ver Ele como teu pai. Porque esse pai não é o terreno, ele não mente, e ele te adota com sinceridade, porque na cultura judaica, um filho adotado não pode jamais ser tirado do testamento, porque foi escolha do pai a adoção, diferente de um filho que é biológico, ele pode ser tirado da herança, o adotado não, porque foi escolha do pai. Ele não decidiu qualquer dia lá, eu vou lá adotar uma criança, não, ele pensou, repensou, e adotou e colocou ele para dentro da família dele. É isso que Deus faz conosco, e é esse entendimento que Paulo está trazendo, que nós possamos entender que o Senhor nos escolheu como filhos, e Ele não volta mais atrás, por mais que os nossos pecados possam nos afastar dEle, Ele não se afasta de nós. Só que, o grande lance aqui, é que Jesus, e por isso que Jesus é o cara, é a forma que Jesus explicava as coisas, trazendo para o nosso dia a dia, porque em João, no capítulo 3, você vai lembrar, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, e Nicodemos era um doutor da lei da época, cheio, eu acredito que hoje, se desse para comparar com nossos dias, claro que Nicodemos não era um soldado, mas eu acho que ele deveria ter tantos títulos, como se a gente olhasse para um dos últimos níveis dos caras que governam os exércitos, são cheios daquelas medalhinhas, aquelas coisas. Eu acho que Nicodemos devia ser cheio de títulos e tudo mais, tanto que ele vai às escondidas de noite para falar com Jesus, e Jesus diz para Nicodemos que o que importa para ele é nascer de novo, porque o que é esse nascimento? E esse é o grande lance da nossa vida cristã, que às vezes nós não conseguimos entender e nos colocar nessa posição de filhos, porque quando a Bianca nasceu, eu tive que ir lá no cartório registrar ela, e agora, lá no cartório, a partir do registro de nascimento dela, ela tem um CPF, e esse CPF vai trazer uma história na vida dela, os documentos dela trazem a história de vida dela, diante do governo, das leis, das instituições, porque é a partir do CPF, que por exemplo, você sabe disso, agora mudou, tem o score do CPF, ali, as pessoas de lojas ou de coisas sabem se tu é um bom ou mau pagador, é de acordo com aquilo ali que tu ganha um crédito elevado ou baixo. Nicodemos provavelmente era um cara que tinha um score muito alto, só que o que Jesus diz? Que quando isso que o Paulo falou, que o Espírito Santo traz vida ao nosso espírito, a algo que nós precisamos fazer para nos tornarmos filhos,
que é o que? Nascer de novo. E nascer de novo é morrer, deixar a velha vida, ganhar uma nova certidão de nascimento, um novo CPF, uma folha em branco, e a partir de então agora, Deus escrever a nossa história, conforme os seus conceitos e preceitos. Por isso que Nicodemos não se converte, porque Nicodemos entende que ele não poderia deixar os títulos dele para trás. Ele não teve a confiança de se deixar ser esse filhinho de Deus. E será que muitas vezes nós não viemos para o Evangelho desse jeito, ao ponto de trazer as nossas bagagens e não conseguir deixá-las todas diante de Deus, para poder viver essa folha em branco, que no primeiro momento traz muito medo, porque viver em branco, eu posso dizer, e quem é autônomo aqui vai concordar comigo, é quase igual ser um autônomo, porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã, tu depende totalmente de Deus. E essa semana eu estava falando com o Felipe, meu amigo, o esposo da Raquel, e eu disse para ele: bah, Felipe, às vezes eu penso e repenso, e tenho certeza que Deus me dirigiu para mim fazer o que eu estou fazendo hoje, deixar o emprego que eu tinha, mas quando chega a aflição, quando chega a dor, a minha fé parece que esmurece, e eu tento achar algum argumento para rebater contra a minha fé, de que quem sabe eu não ouvi direito a voz de Deus, e a voz de Deus não era essa para mim, e de repente eu tomei uma posição errada, e eu coloquei o pé entre as mãos, e agora eu vou sofrer consequências graves pelas minhas atitudes. E aí o Felipe falou algo interessante para mim. O Felipe disse assim: cara, eu aprendi uma coisa, que se Deus te levou para um lugar, até que tu ouça uma voz tão clara, que te levou para aquele lugar, não se mexe, fica parado, porque se Jesus te levou para aquele lugar, Ele que está no barco, se Ele está no barco, pode balançar, pode entrar um pouco de água, pode perder um pedaço, mas não afunda, não afunda, mesmo em migalhas, ele chega no porto de novo. Mas o problema é que nós temos muito medo dessa ficha em branca nas mãos de Deus, porque na realidade nós não confiamos inteiramente que Deus é o nosso Pai. Essa é a grande verdade, porque nós sempre estamos com as nossas reservas. Quando tem dinheiro na conta, está tudo de boa, porque tu sabe que está tranquilo. E quando zera a conta e falta 5 dias para o boleto vencer, fé, meu amigo. Porque imagina Jesus com aquela multidão, depois de ouvir a palavra dele, com 5 pães e 2 peixinhos. Não era para daqui 5 dias Deus providenciar alimento, era agora, porque o povo tinha fome, e eles são alimentados e sobram 12 cestos. E qual a diferença? A diferença é que os apóstolos entenderam a posição que eles estavam, e o que me chama a atenção nesse texto, e eu quero que a gente mexa um pouco nisso, e eu vou bater mais uma vez naquilo que eu sempre falo, e eu não vou perguntar, porque eu estou o ano inteiro falando. Por favor, baixa o aplicativo da Bíblia Strongs no teu celular, é de graça. Tem um monte de porcaria de aplicativo no teu celular que tu pode olhar agora, provavelmente tu não usou 2, 3 vezes esse ano, e você já baixou o aplicativo da Bíblia do Dr. Strongs. Por favor, baixa. Sabe por quê? Porque a nossa tradução em português é muito fraca. Nós não temos palavras para definir certas coisas que trazem todo o contexto do texto para que fique claro para nós.
Por favor, baixe esse aplicativo. E se você for ler o texto, você vai ver que diz assim, ó, versículo 16: o próprio Espírito dá testemunho com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Filhos aqui é teknon. A palavra é essa, teknon. E isso aqui era para os filhos, bebês, que eram amamentados no peito. É por isso que depois você vai ouvir Paulo falando: até quando vocês vão ter que receber leitinho? Quando que vocês vão poder comer um alimento sólido? A palavra lá é a mesma, teknon, até quando vocês vão ser bebês espirituais? Porque o que Paulo está falando aqui? Ele está dizendo assim, ó, a graça se achegou a nós, beleza, glória a Deus, chegou a hora de nascer de novo, nascemos de novo, e agora o que entra? Leite, porque tudo é novo para nós. A Bianca está mamando loucamente, ela mama tanto que ela vomita, de tanto que ela mama. Ela ganhou 400 gramas em 9 dias, 40 gramas por dia, o normal é 20. Só que a Mariana já tem 3 anos, a Mariana não quer nem saber mais de leite. A Mariana precisa comer arroz, feijão, carne. E olha que interessante, nos próximos versículos, Paulo vai dizer assim: porque somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Filhos aqui, ruiós. E se tu for ver o que significa ruiós, filhos maduros. Então, nós entramos sim como bebês na fé, somos amamentados por leite, sim. Mas chega um momento que o Senhor pede de nós maturidade. Por que eu estou falando isso? Nós estamos chegando no final do ano. E final de ano é tempo de retrospectiva para todo mundo. É para você olhar lá aquilo que você escreveu na agenda no começo do ano e não cumpriu nada do que você prometeu. Emagrecer, que você emagreceu e não emagreceu. Correr, fazer academia, sei lá mais o que todo mundo bota a mesma coisa todo ano e nunca faz. Tirando algumas exceções, que alguns fazem, beleza? Aqueles livros que você colocou de meta, não, porque esse ano eu vou ser com uma média do Brasil, eu vou ler pelo menos 7 no ano. Aí está terminando o ano, você não terminou nem o primeiro, você começou em janeiro. Esse ano eu vou ler a Bíblia até o meio do ano, e no final do ano eu vou ler mais uma vez. Não terminou nem o que você começou lá naquele projeto de leitura do começo do ano. E está tudo bem. Se nós formos bebês na fé, e está tudo bem. Está tudo bem, a Bianca acorda de madrugada e não deixa a gente dormir. Está tudo bem. Porque nós, eu e a Yúlica, já somos maduros, ao ponto de aguentarmos a noite com ela no colo, revezando, chorando, mamando, trocando cocô, deitando no berço, e ela chora de novo, e pega no colo, e balança, dormiu, apagou, caiu o bico da boca, bota no berço, acorda, passa para o outro. Está tudo bem para nós, está tudo bem para a Bianca, mas para a Mariana não está. Porque a Mariana ouve o choro dela e diz: quando é que ela vai parar? Ah, ela chora muito alto. Porque a Mariana não tem maturidade para cuidar de um outro bebê. Mas a minha pergunta é: quantos bebês tem lá fora, esperando que nós nos transformamos em filhos ruiós, maduros, para que possamos ter responsabilidade de assumir outros bebês, ajudar no leite materno, para que eles também possam conhecer de graça aquilo que recebemos e também se transformar maduros na fé. O problema é que nós estamos vivendo dentro da igreja o nosso casulo,
de bebês espirituais. E é por isso que nós sofremos tanto como igreja. É por isso que a gente se vende tanto às coisas do mundo. Cara, sério, não fica chateado comigo, tá? Mas olha só, a gente ficou desesperado pela política há poucos dias. Tem gente desesperado ainda. Tem gente ainda acreditando, colocando 1001 vídeos todos os dias, que a qualquer momento o exército vai tomar e vai salvar e tudo, e vai dar o que a gente esperava, o que a gente orou. E daí agora já tem gente trocando as profecias que foram lançadas de que o Bolsonaro ia ganhar, agora já são profecias de que era o Lula que ia ganhar. O mesmo que profetizou uma coisa, profetizou outra. E a gente vira um bando de bebê espiritual, se alimentando de leitinho, e não evolui. Só que a gente quer bater no peito e dizer, porque somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A Bianca e a Mariana, eu tenho um pouco de uma casa, porque eu ainda pago para a Caixa, e tenho um pouco de um carro que eu ainda pago para um banco também. Mas o pouco que eu tenho, quando eu terminar, vai ser delas. Mas elas só vão receber quando eu entender que elas têm maturidade para receber a herança. Porque olha só, todas as vezes antes do versículo 18, quando Paulo fala sobre filho, ele fala filhos teknon, bebês, imaturos. Mas quando ele chega no versículo 18, que é o versículo depois de dizer que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, o versículo 18 é o dodói. Porque o versículo 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruiós de Deus. Se nós não aprendermos a viver os sofrimentos com Cristo, não nos transformamos em herdeiros com Cristo. E existe toda uma criação, e eu digo mais, existem pessoas desesperadas, tirando sua própria vida, esperando com que os ruiós de Deus apareçam e se levantam no meio da igreja, para buscar os perdidos, para se preocupar com o que realmente tem valor, para se preocupar com o que realmente importa. Por isso receba o que o Tiago disse para nós: por grande alegria as tribulações, por grande alegria os sofrimentos. Ah, Raul, então tu quer que a gente se transforme num bando de masoquista? Não quero, claro que não quero. A Bíblia diz que dessa terra nós também comeremos o melhor, mas existe um processo, e o grande problema nosso como igreja é tentar pular os processos que o Senhor deseja para as nossas vidas, porque mais do que nunca nós vivemos num tempo onde nós tentamos de todas as formas escapar das dores. Nós tentamos burlar processos para pular etapas. É por isso que a gente começa tanta coisa e não termina. A minha filha tem 22 dias. Já imaginou se eu começo a dar feijão para ela? Chegar em casa agora e fazer uma feijoada para ela? É capaz de matar ela. O estômago dela não está preparado para isso. O estômago dela não está preparado nem para o leite ainda. Ela tem cólica todos os dias, porque o estômago dela ainda não está preparado nem para o leite ainda. E eu e a Yúlica vemos isso, sofremos
por ver ela chorando, por não conseguir acalmar muitas vezes, mas nós sabemos que ela precisa passar por esse processo, para que ela tenha maturidade de com 6 meses, poder comer feijão e arroz. E sabe qual o problema? A primeira adversidade, o primeiro sofrimento, a primeira dificuldade que aparece para nós fizemos beicinho e paramos de vir na igreja, porque Jesus é culpado. Eu fui para o evangelho e as coisas estão dando tudo errado. Bem-vindo. Se está dando errado, cara, é porque Deus está te levando para os processos. E eu falei a semana passada, deserto, a palavra é midbar, é aonde Deus fala, é onde as vozes se calam e você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É nos momentos mais difíceis de tribulação, aonde não tem dinheiro na conta, onde você simplesmente só vê a saída na oração. É lá que você vai encontrar a maturidade. Olha, é duro falar isso, mas se você não passar por dores, sofrimentos, lamentos, você nunca vai ser uma pessoa madura. Nunca. Porque antigamente só se pegava conselhos com os avós. Hoje em dia parou. Hoje em dia uma pessoa casa, está 2 anos casado, está escrevendo livro e dizendo como funciona um casamento. Quer saber como funciona um casamento? Vai perguntar para o teu avô que está 60 anos casado. Só porque tem curtida, não significa que já entendeu a vida. Existem processos que não há como pular, e existem processos que só você pode passar por eles, porque a maturidade é para você, é para mim, é individual. Só que a nossa vida, ela é cheia de processos, e na vida espiritual, a gente acaba ficando, não sei, esqueci a palavra que eu poderia usar para isso, mas mal acostumados, não era essa palavra, mas pode ser. A gente fica mal acostumado, principalmente a nossa geração que tem internet. Sei lá quantas pregação eu já ouvi, sei lá quantos podcasts eu já ouvi. E se eu perguntar para você, provavelmente você também. Mas se eu perguntasse para você e para mim, quantas vezes nós lemos a Bíblia inteira? Quantas vezes a gente dedicou a mesma 1 hora para ouvir uma pregação, 1 hora de se trancar no quarto, chorar e orar e ler a palavra? O leite que a Bianca recebe, ele é concentrado das vitaminas do corpo que a Iúlica coloca para dentro. O leite de caixinha é industrializado. Imagina que a Iúlica industrializa o leite para a Bianca mamar. Ela industrializa o leite e as vitaminas estão ali e ela passa, só cai na boca da Bianca. E ela vai engordando. Quando nós só consumimos, e eu não estou falando para você parar de assistir vídeo, para você parar de ouvir pregações, mas quando a gente só ouve, é como se a gente estivesse recebendo um alimento. Isso aqui hoje, o nosso culto aqui agora, eu industrializei essa palavra, e eu estou só largando um leite daquilo que o Senhor colocou as vitaminas em mim, porque eu parei para ler, eu parei para ver as traduções de filho, eu parei para escrever, eu me dediquei para isso aqui, eu recebi a maior parte das vitaminas. Você está recebendo um alimento industrializado. Você só vai receber alimento sólido quando você fechar a porta do teu quarto, buscar a Deus em secreto, te alimentar da palavra, direto da fonte, porque aí não é industrialização nenhuma, é direto da fonte.
O que nós esperamos aqui quando pregamos é que no final do culto você diga assim: tem certeza que aquela palavra filho que tu falou significa tecno mesmo? Porque eu estudei num outro dicionário que significa outra coisa. Que haja questionamento. Você questiona, você anota aquilo que é pregado aqui, não só por mim, pelo pastor Dionísio, pelos outros pastores. Você questiona. Ou nós somos igual a Bianca, simplesmente abrimos a boca e recebemos, e esperamos ficar obesos espirituais, mas o Senhor está esperando uma maturidade, do ponto de que nós vamos caçar o nosso alimento, nós vamos buscar o nosso alimento, nós vamos para a floresta, vamos tocar, que nem o Dionísio, arco e flecha, vamos montar a arapuca, vamos carnear o bicho, vamos fazer o churrasco, e vamos se alimentar. Chega, já passou da hora da gente ficar comendo coisa industrializada. Está na hora da gente afundar a cara nesse livro. Sabe por quê? Porque o dia mal vai chegar. Nossa, profeta do caos, pode ser. Mas então, vamos rasgar algumas páginas daqui? Porque a minha Bíblia e o meu livro de Apocalipse e os evangelhos dizem que os últimos dias as coisas vão ficar cabeludas. E a pergunta é: você acha que um bebê sobrevive a uma guerra? Hein, André? Você acha que um soldado tomando só leitinho sobrevive a 7, 8 dias no campo sem comer, sem tomar banho, machucado, carregando o outro nas costas? Meus amigos, o dia da guerra vai chegar, querendo você ou não, e no dia que ele chegar, estaremos como tecnons ou como filhos ruiós, maduros, prontos. Um filho de um judeu, quando chega na maturidade, é colocado nos ombros, eu já falei isso aqui, e ele sai na praça da cidade com o filho nos ombros, gritando com alegria, que o filho chegou na maturidade. Como você acha que Deus nos olha quando estamos maduros, ao ponto de agora não estarmos só de boquinha aberta esperando leite, mas gerando vida? O Senhor nos chama, nos adota como filhos, para que possamos gerar vida, e Ele espera isso de nós. E como Ele disse para a mulher samaritana: meus amigos, vem a hora, e te digo mais, já chegou. Já chegou, nós já estamos correndo contra o tempo. E é interessante, porque nesses dias lá no hospital, eu parei de me preocupar com a prestação da minha casa, eu parei de me preocupar com a minha conta de luz, eu parei de me preocupar com os clientes que eu ia perder, com os projetos que eu não podia entregar, eu parei de me preocupar se ia ter comida no armário, eu só pensava na Bianca o dia que a Bianca sairia do hospital. Todas as vezes que nós entrava com ardente expectativa de que a Bianca saísse do hospital. Eu entrava com ardente expectativa de que eu sairia com a minha filha nos meus braços. A criação inteira, numa ardente expectativa, espera os filhos de Deus, vocês, eu, nos tornarmos maduros, sairmos do hospital, sairmos do lugar, e isso aqui pode ser um hospital, mas que nós só ficamos de passagem, para ser curados, e voltar para a guerra, para trazer outros machucados. O Senhor conta comigo e com você para isso.
E a minha pergunta é: quem pode dizer para o Senhor, eis-me aqui? Ninguém. Cara, eu esperava que isso, eu espero que isso cause não só um impacto em ti, uma palavra dessa, mas que isso gere vida, que isso gere desejo de estar maduro, de que isso transforme você a viver pelos outros. Porque sabe, o que tem mais em um filho ruiós, em um filho maduro, ele não vive mais preocupado com a sua própria vida, ele vive preocupado com os outros. Sabe por quê? Porque um filho tecnon, a Bianca, um bebê, ela não está nem aí, que a Yúlica sente muita dor nos pontos da cesárea, quando se abaixa para dar mamar. Ela não está nem aí, que nós não vamos dormir, eu tenho que trabalhar no outro dia. O que ela quer é chorar e mamar. Chorar e mamar. Sabe por quê? Porque ela só pensa nela. Porque ela é um bebê. Mas nós, que somos os pais, que já somos maduros, nós não pensamos no nosso sono, nós não pensamos, a Yúlica não pensa nas dores do ponto. O que nós pensamos é em alimentar e ver ela se desenvolver. Alimentar e ver ela se desenvolver. Filhos maduros não pensam em si e conseguem morrer para si mesmos. Eu quero te convidar a se colocar de pé para acordar e para nós já ir para o fim. Eu não vou fazer que nem o William, tá? Levanta, pode sentar e tal, porque outra vez ficaram bravos comigo. E o que eu quero dizer com isso? De nós nos tornarmos maduros e pararmos de ficar só pensando em nós. Porque aí nós vamos mudar até a nossa oração. Porque um filho imaturo, que não confia no pai de verdade, porque é um bebê, e está sempre desesperado pelo alimento, ele chega todos os dias na oração, desesperado com o amanhã, dizendo para Deus: Deus, tu cuida disso, Deus cuida daquilo, Deus me ajuda no outro, Deus faz isso, Deus e o outro, Deus e a outra coisa, Deus e o meu trabalho, Deus e as minhas contas, Deus e os boletos, Deus e o dinheiro não vai chegar, ai meu Deus. Chega diante de Deus e derrama uma multidão de planos, e larga de Deus: Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus, esse é meu sonho, Deus me leva para lá. Mas um filho ruiós, ele acorda de manhã, se coloca no seu lugar de oração, lê a palavra e diz: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu sei que tu já preparou o cenário, para onde eu vou, aonde tu quer que eu esteja hoje, o que tu quer que eu faça com o meu dinheiro, Senhor, para quem eu preciso ser provisão hoje, Senhor. Me dá sensibilidade, Deus, quando eu ir no mercado, me dá sensibilidade quando eu ir na farmácia, me dá sensibilidade quando eu estiver andando na rua, me dá sensibilidade quando alguém vier pedir uma coisa na minha janela. Um filho ruiós, ele está sempre atento com o que está acontecendo à volta dele, porque o que está acontecendo na volta dele provavelmente é uma situação que Deus criou, onde ele precisa usar um dos seus filhos ruiós para mudar a circunstância de um tecnon. Mas o problema, e nós vamos terminar o ano falando isso, e eu vou ficar repetindo isso, até que todos nós sejamos ruiós, até que todos nós sejamos maduros, porque eu sei que muitos de nós nos contentamos em estar aqui só todas as sextas e tomar um leitinho, e achar que isso vai nos manter para a guerra da semana. E é por isso que com o passar do tempo,
nós perdemos soldados na caminhada, porque leite não mantém-nos de pé. Precisamos de arroz e feijão, precisamos do alimento sólido, precisamos da maturidade, para que chegamos à medida do varão, que a Bíblia fala, a estatura do varão. Por que a Bíblia fala sobre galardão? Porque sim, pela graça, nós somos todos abraçados em uma família, sim, glória a Deus, mas não fica só nisso, o Senhor tem mais. Nós viemos de um retiro, onde o tema do retiro era fome pela presença, e a minha pergunta é: a fome já foi saciada? Ou você ainda tem fome? Porque um filho ruiós, ele sempre está com fome, mas não de coisas daqui, ele tem fome das coisas do alto, ele tem fome da revelação de Deus, ele tem fome de ser usado por Deus, ele tem fome de ver transformação de vida, ele tem fome de ver pessoas sendo batizadas, ele tem fome de ver uma igreja madura. Meus amigos, os dias maus estão à nossa porta, tipo Apocalipse, os dias maus estou à porta e bato. Só que diferente de Jesus, que é um cavaleiro que espera que você abra a porta, a perseguição, a dificuldade, ela dá um tranco, um solavanco na porta e invade. E nós estamos preparados para esses dias? E se tiver que vender o carro, se tiver que vender a casa, e se tiver que perder a casa, e se tiver que passar fome, nós estamos prontos para isso, por amor de Cristo, porque o texto que eu li, enquanto orávamos, Paulo disse que diante da sublimidade do amor de Cristo, ele considerou todas as coisas como esterco, cocô, sujeira, porcaria, todas as coisas. E se nós olharmos para nós, eu queria que você fizesse essa autoavaliação, porque eu não posso olhar para o seu ser. O Espírito Santo está aqui hoje, como Paulo disse, trazendo vida e testificando ao teu espírito que você é filho de Deus, e ponto final. Mas para ser herdeiro de Deus, para desfrutar daquilo que Deus tem, nós precisamos ser ruiós, filhos maduros de Deus. Porque o que aconteceu com o filho pródigo colocando a mão na herança antes do tempo? Só coisa ruim. O Senhor não vai colocar a herança na nossa mão enquanto não estivermos maduros. E eu queria que você olhasse para si, para que você olhasse para dentro de si e pensasse o que você tem priorizado na tua vida. Quais são as prioridades da tua vida? E quer que eu te diga um jeito fácil de você responder isso para ti mesmo? Pense no que você mais investe o teu tempo e o teu dinheiro. Aí está o teu coração. É doído, mas é a verdade. E eu não estou dizendo para você agora sair daqui e amanhã botar tuas coisas tudo para vender e virar um louco e sair por aí e deixa Deus dará, não. Mas o que realmente, como cantamos, faz o teu coração queimar é o 10º, as férias do final do ano, é trocar de carro, é casar, é comprar as coisas para tua casa, é comprar uma casa, é pagar a prestação do AP, ou é viver, ouvir, se sentir tocado pela glória de Deus. Porque
Porque Paulo disse que nada pode ser comparado às coisas que ainda estão por vir. Você crê nisso?